Vamos abrir a palavra do Senhor e hoje quero ministrar um sermão biográfico. Pastor, o que é um sermão biográfico? É uma pregação onde nós vamos falar um pouco sobre a biografia, fazer um resumo da história da vida de um personagem da Bíblia. E por isso nós vamos caminhar um pouquinho aqui na Bíblia. Eu quero que você tenha paciência comigo, mas eu creio que vai ser de muito proveito. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Quem sabe qual a nossa nova série de mensagens para esse mês de maio, o mês da família. Qual é a série de mensagens que nós estamos trabalhando, gente? Casos de família. Eu sei que você já assistiu uns programas aí, né? Casos de família, né? Mas é que são diferentes, né? Quem estava no primeiro culto, rapaz, a pancada foi grande, só para os homens, né? No primeiro culto. Porque eu já ia dizer, agora no segundo culto eu vou ter que... Não vou poder alisar aqui as mulheres não, né? Mas brincadeira, queridos, a mensagem vai ser para todos nós. E no primeiro culto foi bem interessante porque o pastor Raimundo falou sobre quem estava aqui, que estava no primeiro culto e está aqui também. Tem crente que gosta de culto, né? Glória a Deus, né? Qual foi a palavra? Falou sobre quem? Senão vou ter que pregar de novo, né, gente? Noé, um homem obediente a Deus e que salvou toda a sua família. Então essa foi a palavra, o caso da família de Noé, um homem obediente a Deus e que salvou toda a sua família. E agora, nesse nosso segundo culto, eu quero falar sobre o rei Ezequias, um rei obediente a Deus, pode colocar aí na tela, mas que perdeu toda a sua família. Porque, escute, você pode ser obediente a Deus e fazer com que a sua obediência a Deus, ela reflita sobre a sua família, ou infelizmente você pode ser uma pessoa muito religiosa, às vezes até obediente, que crê, que tem fé, mas se você não souber imprimir, se você não souber dar continuidade geracional àquilo que Deus começou em você, infelizmente, eu preciso te dizer e quero te mostrar através desse caso, dessa família, que você pode perder tudo, aquilo que você construiu, se você não souber imprimir na vida da sua descendência tudo aquilo que Deus entregou para você. Alguém já disse que sucesso é sucessão. Diga comigo, sucesso é sucessão. Se tudo que você conquistou nessa terra morrer, parar em você, eu sou muito sincero a te dizer, você falhou, porque você não preparou ninguém para dar continuidade àquilo que Deus começou através da sua vida. E por isso que nós, nesse mês de família, que vamos estudar vários casos de família aqui, nós vamos entender um pouco sobre essa família, a família de um rei muito conhecido chamado Ezequias. Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 31. Nós vamos expor a palavra de Deus através, primeiramente, desses versículos. Capítulo 31, nós vamos ler o versículo 20 e 21. E depois nós vamos ler o capítulo 32 rapidamente, do versículo 1 a 8. Eu quero resumir aqui para você a história do rei Ezequias. Você está comigo aqui, amém? Entenda, queridos, Satanás, ele é o mais interessado em que as próximas gerações da tua família não perpetuem aquilo que Deus começou em você. É muito interessante isso porque... alguns de vocês conhecem meu irmão, pastor André, que hoje mora no Canadá e pastoreia lá. E ele disse assim, ele falando comigo, dizendo, mano, aqui a igreja estruturalmente ela é perfeita. É uma igreja que tem uma condição estrutural tão grande, até financeira tão grande, que não existe sequer esse momento aqui de oferta no culto, porque não tem necessidade. Aí ele disse assim, agora tem uma coisa, só são pessoas idosas, não tem crianças, praticamente, não tem adolescentes na igreja. E poucas gerações atrás não era assim. O que aconteceu com aquela igreja, daquele país tão desenvolvido do Canadá? O que aconteceu foi que, infelizmente, aqueles pais não souberam ensinar para os seus filhos aquilo que eles aprenderam. E por isso que nessa igreja nós não fazemos igreja somente para você que está aqui, pai. Nós fazemos igreja para os seus filhos. Eu faço igreja como igreja do Senhor, como pastor dessa igreja, olhando para a minha filha e pensando, a minha filha precisa querer congregar, estar aqui nessa igreja daqui a 10, 15, 20 anos. Porque se eu não souber como homem de Deus fazer isso, eu falhei na minha missão. E eu louvo a Deus porque aqui nós temos famílias
avós, bisavós, pais, netos, né, filhos, amém? Porque essa precisa ser a nossa missão. Então, rei Ezequias, um homem que foi obediente a Deus, mas que infelizmente perdeu toda a sua família. Acompanhe comigo o versículo 20, diz assim: foi isso que Ezequias fez, estou lendo 2 Crônicas 31, foi isso que Ezequias fez em todo o seu reinado de Judá. Ele fez o que era bom, diga comigo, o que era bom, diga o que era justo, o que era verdadeiro, amém, diante do Senhor, seu Deus, e em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, e ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou, porque Deus, ele sempre faz prosperar aqueles que estão firmados nele, que trabalham duro também de todo o coração, amém? Aí capítulo 32, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, versículo 1 eu estou lendo: Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e cercou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem das águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e os riachos que atravessavam a região. Eles diziam: por que os reis da Síria vão vir encontrar toda essa água? Versículo 5, depois com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu um outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, pois com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém. Escute, o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, um rei muito importante, um rei que infelizmente não teve exemplo em casa, um rei que teve um reinado de certa forma longo. Ele reinou por 29 anos durante aquele tempo. O nome Ezequias significa aquele que foi ou que é fortalecido por Deus. Ele era filho de um rei chamado Acás, que talvez você já ouviu falar, um dos piores reis da história de Judá, um rei truculento, um rei sanguinário, um rei extremamente violento, um rei que introduziu no meio daquele povo a idolatria e o culto a deuses pagãos, um rei que queimou seus outros filhos, os irmãos de Ezequias, no altar de Moloque, ou seja, ele sacrificou seus próprios filhos em altares pagãos. E apesar de não ter tido nenhum bom exemplo em casa, e ontem nós falávamos lá para os jovens sobre influenciador, influenciado, porque nós vivemos esse mundo hoje da influência. A influência é tão importante que existe uma profissão hoje chamada influencer, né? Do tamanho da importância, mas apesar de, nesse caso aqui, por isso que nós não acreditamos naquela filosofia que diz o homem é produto do meio. É bem verdade que o meio influencia diretamente. Já dizia a nossa avó: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas o meio não determina o nosso futuro, porque nós não somos determinados pelo o nosso meio, nem pelo nosso passado. Nós somos moldados por ele para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então talvez você não teve os melhores exemplos dentro da sua casa, mas Deus está te dando a oportunidade hoje de criar, de começar uma nova história a partir de você. E aí esse rei Ezequias, apesar de não ter tido exemplos bons do seu pai como rei, a Bíblia diz que ele foi um bom rei. A Bíblia diz que ele foi
um rei tão importante que a Bíblia faz questão de registrar que não existiu nem antes dele, nem depois dele em Judá, um rei tão bom, tão piedoso, que escolheu andar com Deus, e por isso Deus o abençoou, e por isso ele prosperou, e por isso o seu reinado foi um reinado muito próspero. Contudo, durante todo o seu reinado, durante todo o reinado praticamente, ele foi confrontado pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe, pelos reinos que o rodeavam, porque entenda, gente, ninguém cria o olho grande, joga pedra em árvore que não dá fruta, é verdade ou não é? Todas as vezes que Deus está levantando, que Deus está prosperando, que algo ou alguém está sendo bem sucedido, pessoas vão olhar, vão invejar, vão falar, vão querer, e principalmente o invejoso, ele vai querer, o invejoso não quer nem o que você, não quer nem chegar onde você chegou, ele quer exatamente ser quem você é, ele quer o seu lugar. Ele quer te derrubar para se colocar lá. E aí aquele rei da Síria se levanta querendo exatamente isso. E ele toma algumas atitudes, e eu quero, a primeira parte dessa ministração, eu quero falar sobre exatamente as atitudes acertadas desse caso, dessa família Ezequias, o que ele fez de certo, porque eu quero que você entenda, escute, um erro na vida não quer dizer uma vida errada, amém? Mas nosso pastor aqui, Raimundo, sempre também fala, o mais importante não é como você começou, é como você vai terminar. Então, cutuca essa pessoa que está do seu lado e diz assim, o mais importante não é como você começou a sua vida, diga, é como você vai terminar a sua vida. E aí, no auge do reinado dele, ele comete alguns erros, e eu quero falar sobre esses erros também. Mas primeiro eu quero que você entenda, pode colocar aí na tela, tem um probleminha? Tá, já o pessoal volta. Eu quero só que você entenda que, e acompanhe comigo aqui nos versículos, a partir do versículo 4. Primeira coisa que ele fez, quando ele soube, escute, atitudes acertadas, diga comigo aqui, atitudes acertadas do rei Ezequias. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele reparou, na verdade ele fechou, ele tapou, versículo 4, e ele juntou um grande grupo e fechou todas as fontes. Então escute, as fontes falam das águas, as fontes falam daquilo que traz a vida, a fonte fala daquilo que é de fato a vida. E quando ele soube que o rei da Síria estava vindo contra ele, contra o seu reinado, a primeira coisa que ele faz é tapar as fontes, porque ele diz, olha, eles vão chegar por acaso e vão encontrar tão facilmente água, porque imagina, um inimigo que vinha para ficar ao redor, para montar acampamento e esperar o tempo certo de atacar, tudo que ele precisava era de água. Então ele vai logo e tampa as fontes falam daquilo que dá vida. Ei, se você quer ter uma família bem sucedida, você precisa tapar as fontes para todos os inimigos da sua família, da sua casa. Sabe qual é o nosso maior problema? E o pastor Raimundo já falou sobre isso um pouco no primeiro culto, é que hoje nós estamos muito ocupados com muitas coisas e não tapamos as fontes. Quantos pais vêm para a igreja e deixam os seus filhos em casa assistindo tudo que não presta, vendo tudo que não presta, ou seja, não estão protegendo as fontes. E durante esse mês de maio, eu e você, pais, avós, filhos, nós vamos ser desafiados. Aqueles que não têm filhos, mas vão ter filhos ainda, amém? Nós vamos aprender a nos proteger a nossa família, tapar as fontes. O que mais que ele faz? A Bíblia diz que, no versículo 5, com todo empenho, ele repara todos os trechos quebrados do muro. Porque muro fala de proteção. Do jeito que fonte fala de vida, muro fala de proteção, fala de tapar as brechas. Sabe por que na minha e na sua casa existem muros? Porque os muros, eles são a proteção natural contra a entrada daquilo que a gente não quer que entre, é verdade ou não é? Contra animais, contra ladrões, contra inimigos. Então, além de tapar as fontes, ele repara as brechas. Ele observa por onde era possível os inimigos entrarem. E aí ele vai lá e tapa. E eu lembro da história que meu pai contou também no primeiro culto. E eu nem sabia, eu já tinha colocado aqui para ilustrar. Quando eu era pequeno, e eles, uma rotina muito corrida, eu aproveitava quando eles saíam de casa e ia para a televisão assistir tudo aquilo que
que não prestava, né? Dizer, eita, aproveitar que ele não está em casa e assistir e tal, aquele que ele não deixava assistir. Gente, eu vou confessar meus pecados para vocês, né? Era terrível. E aí, sabe o que acontecia? De noite eu não conseguia dormir. De noite eu ficava vendo assombração. De noite, quando eu deitava, eu ficava vendo bicho vindo me pegar. E é aquele tumulto. E meu pai já dizia, você assistiu o que não devia. E aí ele começou a tapar as brechas. Ele começou a colocar ordem na casa. E quando eu não assistia aquilo que não era devido, somente o que era correto, eu dormia, que era uma beleza, esse pequeno ainda. Então escute, querido, muitas vezes, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não tem tapado as brechas da vida da nossa família. As brechas que Satanás tem usado para nos alcançar. Pastor, qual brecha? A brecha da falta de diálogo. A brecha da falta de fato de comunicação, de atenção, de carinho, de cuidado. Escute, teu filho, ele não quer muitos presentes, embora toda criança goste de presentes, mas o melhor presente que você pode dar para ele é a presença, é a sua presença. Por isso que minha filha de 3 anos tem me ensinado muito mais do que muitos líderes, porque quando eu estou em casa, ela olha para mim, e se eu estou pegando o celular, ela diz, papai, agora não, agora é hora de ficar comigo. Eu solto o celular ligeiro, porque eu já entendi que mais importante para ela do que qualquer presente é a minha presença. E eu preciso tapar as brechas, eu preciso dar atenção, eu preciso, como pai, suprir a necessidade. E aqui nós estamos falando de um reinado físico. Ele tomou uma atitude como rei, acertada, mas que tem tudo a ver que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Então ele repara as brechas, os muros quebrados. O que mais? Ele constrói torres. Torre fala de vigilância, de um local onde eu posso estar acima para enxergar de longe os inimigos que estão chegando. Nós sabemos que nós precisamos ser homens e mulheres de oração, mas nós precisamos também sermos homens e mulheres de ação. Amém? Nós também precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que depois que ele constrói as torres, e aí ele construiu outro muro do lado de fora, acompanhe comigo o versículo 5, fez muitas lanças e escudos também, porque lança e escudo fala daquilo que protege e daquilo que ataca. E no final, a Bíblia diz que ele chega para o povo no versículo 7 e encoraja todo o povo, dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem. E ali ele traz uma palavra poderosa do Senhor. E se você for continuar lendo, você vai ver que, de fato, de verdade, Deus dá um livramento poderoso, faz algo extraordinário. Deus manda um anjo que vence a guerra por eles, porque tem muitas guerras, queridos, que nós só precisamos tomar posição, e nós nem vamos precisar guerrear. Só o nosso posicionamento vai fazer com que Deus guerreie por nós as nossas guerras, amém? Agora o posicionamento precisa ser nosso. E aí talvez você está dizendo, top pastor, que bênção. Então Ezequias foi fenomenal, foi maravilhoso, e aí deu tudo certo, e aí ele preparou os filhos, e aí ele teve longevidade no seu reinado, e depois que ele faleceu, os filhos continuaram sendo tementes ao Senhor. Pior que não. E aqui é que me chama a atenção, e chega a segunda parte da nossa ministração, que é um homem obediente, temente a Deus, mas que não soube preparar os seus filhos, infelizmente. E por conta disso, chegou um determinado momento no seu reinado, e nós vamos ler daqui a pouco, lá em 2 Reis, você já pode ir abrindo lá, 2 Reis, capítulo 20, um texto correlato aqui para fazer a nossa, como diria pastor Guedes, no nosso seminário, né, de segunda-feira, nossa harmonia canônica. O capítulo 20 inteiro diz que, eu não vou ler, mas vou ler só alguns versículos. É que chegou um momento que no auge do reinado de Ezequias, ele que era um homem de Deus, ele foi tomado por um orgulho, ele foi tomado por uma soberba, de tal forma que a Bíblia diz que Ezequias ficou doente, 2 Reis 20, versículo 1, e quase morreu. E então Deus, ele manda o profeta Isaías ir na sua casa e dá a seguinte profecia. Escute, será que você gostaria? Quem acredita que há profeta do Senhor aqui, amém?
ainda nessa terra, e que a maior profecia, na verdade, está aqui, ó. A maior profecia de Deus é a palavra dele. É a maior profecia. Pastor, eu quero uma profecia. Abre a palavra, que você vai ter a profecia perfeita para a sua vida aqui. Mas existem momentos que Deus manda profetas mesmo dele. E nesse caso específico, Deus manda Isaías. E a profecia de Isaías para Ezequias é: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Quero saber quem tinha coragem de dizer amém para essa profecia. Todos nós íamos dizer: está repreendido, em nome de Jesus eu não aceito. Mas a profecia foi essa: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Então escute, o profeta não fala sobre o seu reinado, o profeta não fala sobre a vida com Deus de Ezequias, o profeta fala exatamente sobre a sua casa. Porque não adianta, isso aqui me ensina para mim e para você, se eu e você, nós não estivermos com a nossa casa, com a nossa família em ordem, nós não estamos preparados para morrer. E aí, Ezequias, quando recebe essa palavra, ele chora. A Bíblia diz que ele clama o Senhor. E glória a Deus, porque nós servimos a um Deus que ainda ouve orações e responde orações de crentes, amém? Ele pede ajuda ao profeta, e enquanto ele está clamando ao Senhor, o profeta não tinha nem saído completamente do palácio ainda. Deus já responde a oração de Ezequias e diz para o profeta: volta lá e avisa para ele que eu já ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E esse é o tipo de oração que a gente mais gosta, é aquela que Deus responde imediatamente. Porque existem promessas, existem orações que são do já, e existem orações que são do ainda não. A gente gosta das do já, aquelas que a gente ora e pede, e Deus diz: é para já, você vai receber agora. Mas existem orações que a gente ora e Deus diz assim: meu filho, ainda não. Aí essas são doloridas para a gente. Mas nesse caso aqui foi para já. Aquela oração que a gente gosta quando Deus responde naquele momento que a gente mais está precisando. E aí então o profeta volta e avisa: olha, ouvi a tua oração, Ezequias, e vou te acrescentar mais 15 anos de vida. E aqui vem a pergunta para mim e para você: o que você faria se soubesse hoje que você só tem mais 15 anos de vida? Se você soubesse hoje, você tivesse certeza, a partir de hoje, eu só tenho mais 2 anos de vida. O que você faria diferente na sua vida hoje? O que você faria de diferente se você soubesse que a partir de hoje você só tem mais tanto tempo de vida? Você já parou para pensar isso? Será que você continuaria vivendo a vida do mesmo jeito que você vive hoje? Ou será que você mudaria algumas das suas atitudes? Na maioria das vezes Deus não nos dá a conhecer isso, né? Porque talvez nós não estaríamos preparados. Mas para Ezequias foi assim: olha, então tá bom, vou te dar mais 15 anos. Para quê? Porque havia uma ordem ali. A ordem era: põe em ordem a tua casa. Mas sabe qual foi o grande erro de Ezequias? É que Ezequias teve 15 anos para fazer exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer, que era pôr em ordem a sua casa, que é ensinar: olha, assim como você é temente ao Senhor, ensina os teus filhos a ser temente ao Senhor. Circuncida os teus filhos. Ele sequer circuncidou, que era uma prática dos cristãos na época, Manassés, seu filho que seria o próximo rei, que era mandamento dos judeus. Pelo contrário, o que Ezequias fez foi terrível. Ele abriu as portas da sua casa, do seu reinado. Ele abriu o galinheiro para o lobo. Ele abriu as portas do seu reinado para o rei da Babilônia. E em razão disso, Deus dá uma palavra de juízo muito forte para a vida dele. Muito forte mesmo. Dizendo que por causa disso que ele fez, os seus filhos perderiam o reinado. Seria uma catástrofe. O seu povo seria levado cativo para a Babilônia. E Ezequias, um homem muito temente a Deus, ele comete então um erro crucial, e é sobre isso que eu quero me debruçar. Ezequias, ele não soube preparar a sua família, ele não soube preparar a próxima geração para dar continuidade àquilo que ele começou. Então escute, se eu e você tivermos sucesso ministerial, sucesso profissional, sucesso financeiro, qualquer outro tipo de sucesso, mas nós não prepararmos os nossos filhos
para continuar aquilo que a gente começou, infelizmente, nós falhamos. Porque tudo aquilo que a gente construiu, infelizmente, vai morrer conosco. E você já parou para pensar que muitas vezes eu e você, nós podemos estar cometendo o mesmo erro de Ezequias? Será que os nossos filhos, os nossos netos estão sendo preparados para dar continuidade àquilo que Deus começou? E aí vamos entender agora então, pastor, quais foram os erros de Ezequias? Acompanha comigo aí, 2 Reis 20, nós vamos ler o versículo 12 a partir de agora. E está aqui na tela já, o primeiro erro foi que ele abriu a sua casa e o seu reino para os babilônicos. Diga assim, o primeiro erro. Diga mais forte, o primeiro erro foi que ele abriu a sua casa e o seu reino para os babilônicos. Não sei se você sabe, mas a palavra Babilônia, de origem hebraica, significa grande confusão. E a Babilônia significava e representava toda a corrupção espiritual, representava o reinado de Satanás. Infelizmente, queridos, muitas famílias, muitos pais, muitas mães têm feito exatamente isso hoje, têm aberto a sua casa para os reinados, para os reis da Babilônia. Ezequias recebeu uma palavra, e a palavra era: conserta, põe ordem. Mas ao invés disso, ele vai e abre, e mostra para o rei da Babilônia tudo que havia no seu reinado. Deixa eu te ministrar algo muito forte aqui de Deus para o seu coração. Eu e você, como quem é pai de família, faz assim, quem é pai de família mesmo, apresenta a família aqui, amém. Agora baixa sua mão, quem é mãe, já é mãe aqui, glória a Deus, grande parte. Quem ainda não é, mas quer ser, amém. Escute, os pais são os grandes responsáveis por evitar a corrupção espiritual dentro da sua casa e estabelecer o reinado de Deus. Sabe como que meus pais, está aqui meu pai, minha mãe está aqui também, que imprimiram na minha vida e no meu irmão o temor do Senhor? É que na nossa casa, todos os dias, nós sentávamos, a gente queria, eu quero almoçar, eu quero assistir um jogo. Meu pai dizia, não, mesa é lugar da família se alimentar junto, olhando no olho, conversando, na mesa que a gente faz o devocional. Então todos os dias a gente sentava os 4 em família, meu pai abria a palavra do Senhor, até hoje a gente faz isso, até hoje eu pego minha esposa, minha filha, vamos para a casa deles, a gente mora no mesmo condomínio e abrimos o devocional junto e vamos entender aqui qual a palavra de Deus para nós hoje. E ali nós fazemos o culto doméstico, e ali nós lemos a Bíblia, e ali nós contamos histórias. Eu me lembro que meus pais começaram a me dar livros de histórias da Bíblia. Naquele tempo não existia isso aqui, né? Que facilita, mas atrapalha, né? Então eram os livrinhos. E quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, né? Não lembro ao certo, meu pai me presenteou com uma Bíblia mais robusta de histórias da Bíblia. E aí depois ele, aí minha filha, eu sempre fui acelerado, né? Quem me conhece sabe, eu sou um pouquinho acelerado, né? E aí, tinha uns 2, 3 dias que minha mãe tinha me dado, e ela foi, meu filho, qual foi a história que você leu? Eu falei, mãe, já li todas, só tinha uma que eu não conhecia. O resto eu já conhecia tudo. Mas por quê? Porque desde criança, meus pais souberam imprimir na minha vida e na vida do meu irmão essa importância, o temor do Senhor, que diz a palavra do Senhor, ensina a criança, não o caminho, porque o bom mestre não é aquele que aponta o caminho e diz vai, o bom mestre é aquele que aponta o caminho e diz vem comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Por isso que a Bíblia não diz ensina para a criança o caminho, ela diz ensina a criança no caminho que ela deve andar, vai caminhando e ensinando, e ainda quando ela for grande, ela não vai se desviar desse caminho. Mas foi isso que Ezequias não soube fazer. Ele não se preocupou com seus filhos, ele só se preocupou com seu reinado. E deixa eu perguntar para você, o que é que você tem feito para que a sua casa esteja em ordem? Se na sua vida está uma bagunça nesse aspecto familiar, Deus te trouxe aqui para dizer, você precisa começar hoje. Amém? E aí, ele não aproveitou o acréscimo de 15 anos de vida para pôr a sua casa em ordem. E se a gente for ler a palavra do Senhor, nós vamos ver diversas consequências disso, muitas consequências drásticas, porque ele não pôs a sua casa em ordem. Pelo contrário, ele abriu
todo o seu reinado para o rei da Babilônia. Por exemplo, qual foi a palavra do Senhor aqui? Depois eu vou deixar para casa para você ler, porque não vai dar tempo. Mas você pode ler todo esse capítulo 20. Você pode voltar lá para 2 Crônicas também, o capítulo que nós lemos. E a gente vai ver que a palavra foi, olha, por que você fez isso? Mas eu vou ler só esse versículo aqui, ó, versículo 16. Escuta comigo, 2 Reis, estão em 2 Reis 20 e 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. 17, virão dias em que tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Alguns dos teus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Versículo 19, é isso que mais me impressiona. Olha a resposta de Ezequias: boa é esta palavra que o Senhor anunciasse, pois ele pensou, ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. Será que pode haver uma tragédia maior do que essa? Eu vou parafrasear para você entender. Deus manda o profeta voltar para ele e dizer assim: olha, eu quero que você entenda que por causa das suas atitudes agora, toda a riqueza, tudo que você conquistou, vai ser levado pelo outro rei. A família real naquela época tinha muitas posses, tinha muitos bens. E aí ele diz: mas o teu nome vai morrer, porque os teus filhos, eles vão ser feitos eunucos. O eunuco é aquele que era castrado para servir só de servente mesmo, de garçom no palácio do outro rei. Então eles castravam e ele ia ter que ser condenado a viver o resto da vida servindo ali. Então ele disse assim: alguns dos teus filhos serão castrados e o teu nome, a tua descendência, o teu sobrenome vai morrer. Não vai haver rei, filho teu, depois de você. Você não vai ter uma descendência duradoura. Os seus filhos serão levados escravos. Você pode imaginar uma tragédia maior do que essa? Você conquistar tudo e depois, quando você morrer, tudo aquilo que você fez, todo o seu nome desaparecer da história. E aí sabe qual é a resposta de Ezequias diante dessa profecia? É: boa é essa palavra. Sabe por que ele pensou? O resto que se exploda, no meu tempo estando bem, depois que eu morrer, se virem. Queridos, infelizmente, tem muitas famílias agindo da mesma forma. Tem muitas famílias que estão tão preocupadas no hoje. Tem muitos pais que não estão preparando os seus filhos para o amanhã. E esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Aqui, glória a Deus, porque nessa igreja nós nos preocupamos em preparar também os seus filhos, amém? Mas esse papel não é só nosso, é seu. Por isso que aqui nós temos no primeiro culto, no das 17, a nossa SCM, que é uma escola de capacitação ministerial para as crianças. Teu filho entra aqui, novinho, com 1, 2 anos de idade, começa a aprender a Bíblia, ele sai adolescente com 15 anos, e eu te garanto que ele sabe muito mais de Bíblia do que você. Domingo que vem a gente vai ter alguns aqui falando algumas coisas de homenagem para o Dia das Mães. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque nós entendemos que é esse o nosso papel como igreja, é preparar as nossas crianças, entender que criança não é a igreja do futuro, criança já é a igreja de hoje. Mas esse papel é também seu na sua casa. Então Ezequias, ele foi muito bom, mas ele não soube manter a conquista do temor do Senhor na vida dos seus filhos. A Bíblia diz que Ezequias, ele não circuncida no capítulo 21, que é o seguinte, que vai falar sobre o reinado de Manassés, o rei de Judá, que é o seu filho. E eu quero que você entenda isso. Manassés começa a reinar quando ele tinha 12 anos de idade, bem novo. Ezequias reina durante 29 no total. A Bíblia diz que depois que ele recebeu aquela palavra, ele teve mais 15 anos. Põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Ele ora, Deus responde e ele ganha mais 15 anos. Sabe o que significa? Que depois de 3 anos dessa palavra, que ele sabia o que tinha que fazer, foi que veio e nasceu o seu filho Manassés. Mas mesmo assim ele não fez o que tinha que ser feito. Ele sabia o que tinha que ser feito, ele sabia que tinha que colocar em ordem, mas mesmo assim ele não fez. E aí ele não circuncida, ele não cria uma marca que era obrigatória, que era costume. Tanto que o seu filho Manassés vai ser novamente um servidor do deus Moloque, que é o deus do aborto, onde as mães daquela época queimavam seus próprios filhos
nos pés desse Deus, as crianças vivas. Você consegue imaginar isso? Uma mãe pegar uma criança viva e ir lá queimar viva nos pés dessa estátua desse Deus? A Bíblia vai dizer que Manassés, o filho de Ezequias, foi o mais terrível, endemoniado de todos os reis. No livro de Jeremias, se você for ler lá no capítulo 15, versículo de 1 a 4, o próprio Deus responsabiliza Manassés pelo juízo que estava vindo sobre uma geração inteira. Ou seja, Ezequias, ele foi um excelente rei, mas ele não ensinou o temor ali, né, do Senhor aos seus filhos. Ele começou obediente, ele começou fazendo o que era bom, ele começou fazendo o que era reto, ele começou de fato obedecendo a Deus com um coração diferente, protegendo o seu povo, tapando as fontes, reparando os muros, as brechas, construindo torres de vigilância, preparando guerreiros, espadas, lanças, escudos, animando o povo. Mas chegou um momento, e eu quero que você entenda, escute, Deus, ele não está preocupado só em te abençoar. Repita isso comigo, Deus não está preocupado só em me abençoar. Diga assim, Deus está preocupado com o que eu vou fazer depois que eu for abençoado. Porque tem muita gente que só se preocupa e vem para a igreja só para querer ser abençoado. E eu até digo assim, não tem nenhum problema você vir para a igreja só para querer ser abençoado. Mas quando você chegar aqui nessa igreja, você tem que se encontrar com mais do que a bênção. Você tem que se encontrar com o dono da bênção, que é Jesus Cristo. Amém? O maior problema nosso não é ser bem sucedido, não é ter sucesso. É o que nós vamos fazer depois que a gente chegar lá. Porque se nós não tivermos preparados, quanto mais alto nós subimos, mais alta é a queda. E o nosso maior erro é se preocupar só conosco e não se preocupar em dar continuidade geracional para aquilo que Deus nos entregou. Porque sucesso é sucessão, diga comigo, sucesso é sucessão. E aí, queridos, Ezequias perdeu a oportunidade única de marcar a vida dos seus filhos. Escute, querido, hoje você tem a oportunidade de marcar a vida dos seus filhos para sempre com a palavra de Deus. E hoje mais do que nunca. Deus falava muito forte isso comigo hoje. Eu como pai, o que eu tenho feito para marcar a vida da minha filha? O que eu tenho ensinado? Hoje eu parei mais cedo para assistir com ela. Eu falei, nós vamos assistir aqui Superbook. Ela estava assistindo Peppa Pig, né? Falei, Peppa Pig é legal, filha. Mas nós vamos assistir agora um mais legal ainda, Superbook, a história da criação. E aí quando ela ficou assistindo e eu falando e tal, e quando a gente foi no carro, aí eu falei, filha, conta para a mamãe a história que você aprendeu hoje. Aí ela começa a contar e conta bem direitinho, né? Porque Deus criou Adão e Eva, porque depois veio o mal, e porque aconteceu isso, e porque... Então é muito interessante, de uma criança de 3 anos, ela já consegue entender, ela consegue replicar, e se brincar, entende melhor do que você, e conta melhor do que você. E muitas vezes nós estamos... Porque entenda, a partir do momento que... Eu não estou dizendo que você não pode entregar um celular na mão da sua criança, seu filho, desde que você saiba... Tudo tem hora, é verdade ou não é? Tudo tem hora. Porque tem gente que é 8 ou 80. Ou larga e não está nem aí, ou então é radical demais. E toda vez que alguém é radical demais, a tendência é que aquela pessoa, aquela criança, aquele filho, ele vá para o outro extremo. Por quê? Porque o pai foi radical demais. E aí mais na frente ele vai querer viver tudo que ele não viveu. Então você precisa ter equilíbrio. Amém? Pai. Você precisa ser equilibrado, esse é o segredo da vida. Agora, quando você entregar, entenda que até isso aqui precisa ter um propósito na vida do seu filho, precisa ser um canal de bênção de Deus para a vida do seu filho. Eu e você, nós precisamos nos preocupar, queridos, em como nós estamos marcando a vida dos nossos filhos. E por isso que essa série de mensagens é tão desafiadora, porque nós vamos falar aqui de muitos casos de família, nós vamos falar de casos reais, e isso que me chama a atenção na Bíblia, que a Bíblia não esconde os erros, mas ela também faz questão de mostrar os acertos,
Porque todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia também foram homens e mulheres de Deus imperfeitos, com exceção de Jesus. Isso significa para mim e para você que sim, nós podemos e temos defeitos, mas se nós olharmos para Cristo e para a palavra de Deus, que é o nosso modelo, nós podemos acertar, nós podemos vencer, nós podemos fazer diferente, nós podemos ser como Noé, obedientes a Deus, mas também nós possamos ganhar a nossa família. E alguém já disse assim: olha, eu não queria ser nem como Noé, porque ele foi obediente a Deus, ganhou toda a sua família, mas perdeu todo o resto do mundo. E também não queria ser como Davi, porque Davi foi obediente a Deus, ganhou um reinado, ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. E Ezequias do mesmo jeito. Mas que eu e você, nós ganhemos o mundo através da nossa família. Que nós possamos ganhar a nossa família, marcar na vida da nossa família e dos nossos filhos, e que nós, através da nossa família, nós possamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Pastor, qual foi o acerto de Noé? Primeiro culto, o acerto de Noé foi porque Deus dá uma visão, um projeto louco. Deus chama um agrônomo para fazer trabalho de engenheiro e de arquiteto. E Noé consegue envolver toda a sua família naquele projeto que era o projeto de Deus. Já Ezequias foi um homem que não tinha exemplo em casa. Começou muito bem, conseguiu romper o padrão do seu pai. Mas infelizmente lá na frente falhou por não ter conseguido continuar o padrão na vida dos seus filhos. Isso é muito importante. Vou falar mais uma vez. Se tudo que nós começamos, tudo que nós conquistamos, tudo que Deus nos entregou, se nós não conseguirmos ter continuidade geracional, se nós não conseguirmos impactar, marcar a vida dos nossos filhos, para que eles continuem, para que eles continuem o legado daquilo que a gente começou, nós falhamos. Porque no final de contas, quando você partir dessa terra, a única coisa que você vai deixar aqui é um caráter digno de ser copiado. E esse vai ser o seu legado. É as pessoas olharem para você e quando lembrarem de fulano de tal, vão dizer: ali deixou isso, isso, isso. E os filhos dele hoje fazem isso, isso, isso. Ali foi um homem de Deus. E hoje os seus filhos são homens e mulheres de Deus. E esse é o nosso desafio hoje. É para isso que Deus te trouxe aqui. Para que você possa refletir sobre a sua vida presente, mas também sobre o que você está preparando para o seu futuro. Porque assim como Ezequias, ele não se preocupou com as próximas gerações. Hoje nós vivemos a geração do imediatismo, que não se preocupa mais com as próximas gerações também. Mas Deus te trouxe aqui para te reeducar, amém? E essa série de mensagens é para isso. Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração.